Olha, o grande motivo de eu estudar cardiologia. Tchau, lindão. Falando sobre cardiologia, vocês conhecem os tipos de sopro cardíaco? Quantas são as classificações? São 4, são 5, são 6? Pois é. Hoje o vídeo vai ser dividido em 2 momentos, tá? Eu vou falar sobre os tipos de sopro, os tipos de sons que vocês podem auscultar e a classificação deles, tá? Mas antes disso, não esquece, deixa logo aqui o like, se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de material desse tipo e a gente começa depois da vinheta. Voltando e antes de começar, eu queria dizer que para você que vai fazer uma ausculta cardíaca precisa de um bom material. Estou deixando aqui na descrição algumas sugestões de estetoscópios para vocês, bem como um estojo também para guardar, porque existem 2 fatos interessantes sobre estetoscópios que eu não falei no outro vídeo de ausculta, que é, primeiro, é muito difícil carregar aquilo ali dentro da bolsa, porque ele solto e tal, você pode acabar danificando, tem um estojo para isso. E você acaba esquecendo, tá? Então, avisa para todo mundo no estágio que aquele é o seu marca de algum jeito. Você esquece. Não esqueça um leite por aí. Não esqueça. Oficialmente, tipos de sopro, tá? Tipos de sopro são 4. E aí tem que ter atenção a alguns pontos principais. Caso não tenha ficado claro, o sopro cardíaco é um som de regurgitação. A válvula fecha, o coração contrai e existe um retorno, que não era para voltar, de sangue. Essa regurgitação é o sopro cardíaco. Primeira coisa, você vai usar o diafragma. O diafragma é aquela parte mais lisa que eu expliquei, tá aqui o card no vídeo de ausculta cardíaca, tá? Se você ainda não viu, vê lá e depois volta para cá. Além disso, você vai procurar o ponto de maior intensidade. Eu deixei nesse card aqui, nesse vídeo de ausculta, quais são os pontos de ausculta de cada região do coração, de cada estrutura. Então, você tem que conhecer essas estruturas e procurar. Mas mesmo que você procure naquele determinado ponto específico, procure o ponto de maior intensidade, para você auscultar de melhor maneira. E por que eu falei que o diafragma tem que ser utilizado? Porque os sons que nós vamos ver aqui hoje são sons sistólicos. E os sons sistólicos eles são de alta frequência. E somente o diafragma tem capacidade para isso. Além de que, não falei que são 4? Pois é, eles acontecem nos momentos de início da sístole, no meio da sístole, no final da sístole ou durante a sístole inteira. E esses 4 tipos de sons, eles vão ocorrer em que momento? Como assim em que momento, Vinícius? Quando o coração está batendo. Tá, mas aquilo não é algo fixo. Ele tem momentos específicos. Ele faz tum-tum, depois tum-tum, depois tum-tum, certo? E o que acontece? Esses momentos são os momentos de sístole, são os momentos S1 e S2, respectivamente, tá? O S1 é o fechamento das válvulas atrioventriculares e o S2 é o fechamento das válvulas semilunares, que é a aórtica pulmonar. O primeiro som é o protossistólico. Ele acontece bem no início e entre o S1 e o S2 ele vai reduzindo sua intensidade. Basicamente o som é... que eu vou colocar o coração na hora, não vai aparecer a minha cara fazendo... O segundo momento é o mesossistólico, tá? O pessoal aqui dos bastidores está rindo porque esse som que vocês estão ouvindo eu estou fazendo careta. Vamos lá, o mesossistólico é o som também conhecido como som de diamante. Por que diamante? Porque ele cresce de intensidade entre o S1 e o S2 e depois reduz. Exatamente como vocês estão vendo na figura aqui do lado. E o som, que eu vou fazer de novo aqui, é esse. O terceiro tipo de som é um som que ele acontece ao final da sístole, pertinho já do S2. É um som telesistólico. O telesistólico ele vai acontecer mais ou menos dessa forma. Já coloquei com os batimentos do coração aqui para vocês entenderem os momentos que ele acontece, tá? Então, desses 3, só faltou falar de um, que foi justamente o holossistólico. Também conhecido como som de platô, porque a estrutura de som é contínua. O som basicamente é... E sobre a classificação nós temos 6 níveis. O primeiro nível é um nível muito leve de sopro, que você precisa de um silêncio absoluto, um local tranquilo, sem o animal estar fazendo som, sem o tutor estar fazendo pergunta, para conseguir ouvir. É algo bem inicial realmente, tá? O próximo nível, que é o nível 2, ele já é um pouco leve,
tá? Não é aquela coisa quase inaudível. Ele não é muito leve, ele é só leve. Leve e audível, tá? Colocou, você consegue ouvir sem precisar daquele total silêncio. O terceiro tipo, ele é um som já classificado como moderado. Vinícius, como é que eu vou saber o que é um som moderado? Aí vai muito da experiência, tá? À medida que você vai pegando na clínica, você vai vendo tamanhos diferentes de cães, tipos diferentes de sons, ritmos diferentes de batida. Então assim, você vai precisar de um pouco de experiência para saber o que é um som moderado. Mas não vai ser aquele som nem tão leve e nem aquele som estridente, tá? É mais ou menos por aí. Os outros 3 níveis têm a ver com sons altos, tá? O quarto nível, ele é um som alto que não possui frêmito. Frêmito é aquela vibração no externo, ok? O quinto nível é um som alto com frêmito. Você sente o externo vibrar. Basta você colocar seus dedos e você vai sentir, tá? E aí lembra aquela questão que eu falei de procurar pontos de maior intensidade e é lá que você vai colocar o estetoscópio. E por último, que é um dos casos mais graves que existe, é um grau 6 de sopro cardíaco, em que o som, além de ser muito alto, ele possui frêmito e você nem precisa fazer força com o esteto para poder ouvir, tá? Gente, é alto de um jeito, é um pouquinho de experiência do que eu já vi na clínica. Tava no estágio, chegou um cão que ele era de nível 5 para 6. Pessoal, muito alto na ausculta, e eu coloquei o celular como se fosse gravar um áudio e encostei no peito do cachorro. Gente, ficou gravado, tá? Vocês terem a noção de como foi alto. Então, um pouco da cardiologia é isso, tá? Você entender quais são os tipos de sopro e entender quais são a classificação deles. E aí eu queria trazer algumas observações, tá? A primeira aqui, lembra do sopro holossistólico, que ele é contínuo, ele pode acabar mascarando o som de S1 e S2, que é aquele tum-tum característico que a gente está acostumado a ouvir, tá? Outra coisa é que você tem que diferenciar o som de sopro fisiológico. Eu achava que sopro era sempre patológico. Não, pode acontecer. Quais são os casos? Caso de febre, caso de animal atleta, uma hipoproteinemia, uma anemia em si, ou algumas raças de cães grandes podem apresentar, a exemplo dos hounds e dos boxers. Somente lembrando que existe uma outra característica de sopro contínuo, tá? Que ele permanece durante toda a vida do animal, desde que ele nasceu. É a persistência do ducto arterioso, que ele deveria ter se fechado, então pode ser que aconteça. E para finalizar, caso tenha valido a pena para você, deixa o like, tá? Comenta aqui embaixo se você gostou, se faltou alguma coisa e quais são os próximos temas de vídeos que vocês querem ver aqui, tá bom? Pessoal, a gente se vê e até mais.